Só um segundo. Claro. Muito bem. Vamos lá. Tá bom. Então, se uma questão como essa cai na sua frente aí para você resolver, você faria alguma coisa, deixaria em branco? Como é que é? Eu não sei muito bem, eu não lembro muito bem essa questão de conjuntos. A única coisa que eu pensaria a princípio é que, se a gente for pensar no número de elementos, um tem 12, outro tem 7, só que não tem 5, né, de Sim, respostas. muito bem observado. A questão é que Sim, você talvez esteja esquecendo uma coisa muito interessante. Digamos por acaso que você está aí numa turminha na escola, digamos que tem uns, sei lá, 10 alunos a turma, e daí perguntam assim, quem gosta de futebol aqui nessa turma? Daí 8 levantam a mão. Quem gosta de vôlei? Então 5 levantam a mão. Sabendo que são 10 alunos, obrigatoriamente, devido a isso que eu acabei de falar, terão alunos que gostam tanto de futebol quanto de vôlei, certo? sim, Ou seja, gostam dos dois esportes ao mesmo tempo. Porque se você simplesmente somar os valores, vai passar de 10, né? 8 de sim. futebol e 5 de vôlei. Portanto, a gente tem uma forma de inclusão e exclusão que a gente também chama de teorema de Bayes, que ele é assim, ó, A união com B igual a A, ou seja, a quantidade de elementos do conjunto A, certo? Mais a Sim. quantidade de elementos do conjunto B, menos a interseção. Muito Legal. bem. Agora, ah, agora a gente tem que usar as informações que nós temos, né? Por exemplo, ele falou para nós aqui que a união de A com B é C. Muito bem. E ele falou se C tem 12 elementos. Ou seja, a gente já sabe que isso aqui vale 12, porque isso aqui é a união de A com B, certo? Sim. Muito bem. Tu disse que faz quanto tempo que tu não vê matemática? Desde o ensino médio, Você tem quantos anos? 23, eu me formei em 2019. Acabou de sair de ensino médio. Você não chegou Sim. ainda a estudar para essas provas, então? Eu cheguei a fazer alguns Enems depois que eu terminei a faculdade. Depois que eu comecei a faculdade, ainda continuei fazendo Enem. Mas matemática nunca foi o meu maior forte, assim, eu sei algumas coisas tal, mas nunca foi minha, minha, minha força, né? Certo. É, beleza. É que esse tipo de questão é uma questão que seria considerada muito fácil, tá? Então é importante você saber o nível das coisas. Sim, Continuando aqui. Se A e B tem 7 elementos, então A tem 7, 7 gostam de futebol, 7 gostam de vôlei. Essa turma que só tem 12 pessoas. Então, sim, então, o que que nós podemos encontrar usando essa fórmula aqui, vamos dizer assim, a fórmula fundamental dos conjuntos, né? A gente pode falar dessa forma. A gente consegue encontrar, por exemplo, o valor da interseção, que, se você olhar bem, é só o que está sendo pedido. pedido. Isso. Obviamente, o valor é 2, né? De 14, 12, falta por um 2 aqui para igualar, né? Então, significa que tem duas pessoas aqui que gostam tanto de futebol quanto de vôlei. Que estão em A e em B ao mesmo tempo. Por isso que a gente chama de interseção, tá nos dois ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente descreve essas coisas com diagramas de Venn, que é assim, tu tens o A, tu tens o B e tu tens uma região aqui, né? Entre eles, que seria a interseção de A com B, sacou? Sim, Então os elementos que vão estar aqui, ou no caso aqui, são esses dois. São as duas pessoas que estão nos dois ao mesmo tempo. Você às vezes tem o que seria a união. Seria todos os elementos que estão
aqui. Mas agora pensa comigo, né? De novo, quem gosta de futebol? 7 pessoas aqui. Quem gosta de vôlei? 7 pessoas aqui. Tem 14 pessoas? Não. Porque sempre que você vai encontrar a união, o total, tu tens que excluir uma vez quem tá aqui. Senão tu tá contando a pessoa 2 vezes, certo? Sim. Imagina. Gosta de futebol, levanta a mão. Gosta de vôlei, levanta a mão. Te contei 2 vezes no estudo. Tu não é 2 pessoas, tu é uma só. Então, por isso que a gente exclui uma vez. Beleza? Uma pergunta. Ah, Teria como resolver essa questão sem a fórmula? sim, com a lógica que a gente tá conversando. Entendi. E aqui tem o que seria, vamos dizer assim, o total, porque às vezes tem elementos do estudo que não estão nem em A nem em B, mas eles de alguma forma influenciam o problema. Aí tu poderia dizer que, sei lá, tem 3 elementos aqui fora. Ou no nosso caso tem 0 elementos, né? A gente sabe que tudo que está sendo estudado está em A ou em B, ou nos dois, né? Sim. Então, o diagrama de Venn, para quem está começando bem do começo, assim como é seu caso, é interessante para identificar regiões. Por enquanto a gente está num caso assim bem monkey, mas vai ter um momento que a gente vai ter um caso que é bem complexo, até para mim, que é quando tem um terceiro conjunto. Daí você vai ter uma série de possibilidades, né? Você pode ter a pessoa querendo, ou estando nos 3 conjuntos, gosta de futebol, vôlei, basquete, mas tem gente que gosta só de futebol e vôlei, não gosta de basquete. Tem gente que gosta só de basquete. E assim vai, entendeu? Então tu vai ter Sim. ali algumas fórmulas tão complexas, ou melhor, mais complexas, né? Que uma fórmula como essa. Beleza? Entendido. Ok. Então, só um segundo. Só um segundinho, eu te tenho com problema com o cliente no teu horário. Só um segundo. Claro.
Desculpa mesmo, cara. É que tinha um outro cliente querendo ter horário e ele acha que é meu dono, que eu sou obrigado a dar aula pra ele no horário que ele quer. Ai, não dá certo, não. Pior que eu não tenho nem o Pix da criatura pra devolver o dinheiro. Saco. Cara, eu vou precisar de 5 minutos pra achar esse Pix aí pra evitar problema, tá bom? Sem problema. Cara, a gente vai ter que trocar horário de aula, tá? Não consigo resolver isso agora, me desculpa. Tem como a gente fazer uma aula, tipo, na segunda, outra aula na quinta? Puxa vida. Ah, deixa eu ver aqui. Até daria, só que precisaria ser de manhã, porque de manhã para você aqui é à tarde aqui. Ou à tarde aí, noite aqui. Tipo, umas 4 horas, 5 horas. Você conseguiria me enviar os horários atualizados, por favor? Pode ser 12 do Brasil, 12 da sexta-feira.
É que meio-dia aqui são 5 horas, é bem no meio do dia, não sei se eu consigo. Terça-feira eu conseguiria. Terça-feira é um bom dia, se tiver horário. Quando? A terça, Terça, que horas? 12? pode ser. Terça, qualquer horário pode ser pra mim. Eu só tenho compromisso de manhã, terça-feira. 12 do Brasil. Isso, 12 do Brasil tá bom, que são 5 horas. Que aí também eu conseguiria fazer até uma revisão antes da prova, porque a prova é Quando na que é a tua quarta, prova? Falando nisso, desculpa. é quarta que vem. Ah, tem tempo. Sim, tem uma semaninha. Certo. Como você prefere fazer, então, prof? Bem, vamos continuar aqui vendo o que dá. Ah, se precisar remarcar por mim, não tem problema. O que for melhor pra ti. Aí a gente remarca. Beleza. Que as pessoas, elas assim, elas acham que a gente, que eles são nossos donos. É incrível, cara. É complicado quando você presta um tipo de serviço assim, né? A pessoa acha que só porque ela tá pagando, ela tem o direito a tudo. Sim. É ridículo, cara. É ridículo. Nossa, dá vontade de chorar às vezes. É difícil, cara. Eu te entendo. Continuando. Ah, vamos lá, então. Vamos pegar a próxima questãozinha. Hoje a gente consegue até as 12, tá? Não se preocupe. Quero Beleza. primeiro que você dê uma olhada nessa questão aqui, dá uma lida, ver se você sabe começá-la, beleza? Tá, vamos lá. Na matemática Lange vivia um matemático, Tony, que estudava números naturais por muitos anos. Esses números naturais desse local têm as mesmas propriedades dos nossos números naturais. Em particular, eles podem ser tanto pares quanto ímpares. Tony descobriu um número especial, que eram os números de Tony. Muitos matemáticos contemporâneos acreditam que todos os números de Tony são pares, mas o grande Ian Smarta não acredita. Isso significa que Ian Smarta acredita que, isso significa que ele acredita que tem pelo menos um número de Tony que não é par. Se os números naturais, se um número natural não é um número natural de Tony, então é um número ímpar. Todos os números naturais do Tony são ímpares. Nenhum número ímpar pode ser um número de Tony. Nenhum número par pode ser um número de Tony. Esse é um exercício, eu acho que eu até conseguiria fazer, mas eu acho que ia demorar um pouquinho, vai. Vou tentar. É um número natural, então.
ok, não vai ser um número negativo. Mas aqui tem essa questão da lógica que é engraçado, que é acreditam que, não dão certeza da coisa, né? Então, acreditam que todos os números do Tony são números pares. Mas aí tem um carinha que não acredita. Hum, tem um problema, porque se tem pelo menos um número dele que é ímpar, isso significaria que os outros matemáticos estão errados. Estão falando que acreditam que todos os números dele são pares. Hum, eu iria, eu iria na B, eu acho. Se um número natural não for um número de Tony, então é um número ímpar, porque é mais ou menos o que está falando. Não, mas ele está pedindo que o cara acredita. Então, calma. Hum. Eu acho que seria. Não, não, mas eu tô lembrando. Eu iria na A, não sei. Pensando aqui agora, porque ele está pedindo que o Rian Marta quer, né? Que no caso ele acredita que ele não concorda que todos os números dele são negativos, são pares. Então eu acho que ele teria que acreditar que pelo menos um número é ímpar. Ah, Que o mestre acha. o que que a gente tem que fazer num problema como esse? Novamente, ah, temos que fazer fórmulas. As fórmulas sempre nos ajudam, nos orientam melhor. Sim. Ah, eu já ensinei uma fórmula para você. Só que aquela fórmula era sobre conjuntos. Então, a primeira coisa que você tem que identificar, meu amigo, é se você está trabalhando com conjuntos ou com um problema de lógica. Todo problema de matemática tem lógica por trás, mas alguns são só lógica. Eu acho que foi o que você tentou, né? Ah, o problema em português fala mais ou menos o seguinte: fala que os matemáticos contemporâneos eles acreditam que todos os números de Tony são pares. Só que tem um cara que discorda. Ou seja, para ele não é verdade que todos os números de Tony sejam pares. Então, qual que seria a negação lógica da frase? E agora entra a questão de lógica. Todos os números de Tony são pares. Ah, tem que entender como negar uma frase. Seria dizer, por exemplo, nenhum número de Tony é par? É isso que você acha? Para negar a frase, É, negar essa afirmação que foi dita aqui. todos os números de Tony são ímpares, não? Ou nenhum número de Tony é par. Não também. Existe pelo menos um número de Tony que não é par. Essa é uma negação suficiente, beleza? Sim. Muito bem. Ah, então, meu velho, entenda que quando você tem todo um range de possibilidades,
um contra-exemplo é suficiente para negar aquela afirmação, sacou? Por exemplo, olha só que exemplo maravilhoso. Minha mulher nunca me traiu. Isso é uma afirmação, certo? É tipo Sim, todo número de tons são pares. É uma afirmação para todo. Minha mulher nunca me traiu. Minha mulher é fiel. Para você negar isso, ela só precisa te trair uma vez. Concorda comigo? é verdade. Então Sim. tá aí a lógica por trás. Vamos para a próxima? Bora. Dá uma Quer que eu lidinha. leia? Claro, leia para Claro. você mesmo e conclua aí e a gente conversa sobre. Vamos lá. Nós sabemos que alguns estudantes, alguns alunos, apareceram hoje para o teste na escola, mas nem todos os alunos da escola estavam presentes. Ou seja, podemos deduzir que é possível que é possível que todos os alunos da escola fizeram um teste. Nenhum aluno da escola apareceu para o teste. Nós não temos certeza se alguém apareceu para o teste. A maior parte dos alunos apareceu para o teste, ou nem todos os alunos da escola falharam em aparecer para o teste, mas pelo menos um falhou. Bem, vamos voltar para o problema. Nós sabemos que alguns estudantes apareceram para o teste, então, tipo, mais do que um teve, que está no plural. Mas que nem todos os estudantes, os alunos, apareceram. Então não pode ser A, por exemplo, porque falou que alguns não apareceram, então não pode ser a A. Também não pode ser a B, porque a gente sabe que alguns apareceram. Também não pode ser a C, porque ele falou que Agora eu tô ele não. gostando, agora eu tô gostando. Tá avaliando um por um, tá tentando buscar uma lógica no processo. Sim, Ah, beleza? Tô gostando. beleza, sim. Também não pode ser a C, porque ele dá certeza de que pelo menos alguns alunos apareceram para o teste. A D também não tem como afirmar, porque não, acho que não tem como afirmar que a maior parte dos alunos apareceram. Só sobraria a E, porque é a mesma coisa que você falou lá no exemplo da mulher. Minha mulher nunca me traiu, mas se ela me traiu uma vez, já quebra a lógica. Nem todos os estudantes falharam para ir, não foram, né, no teste, mas pelo menos um não foi, porque ele falou que nem todos os alunos estavam presentes. Ou seja, pelo menos um não estava presente. Ou pelo menos um estava presente, um não estava presente. Porque o primeiro está no plural, e o segundo também está no plural, então pelo menos tem que ser um. Eu diria que é aí. E de escola? E de escola. Muito bem. Ah, monstro? O pouco que eu te ensinei já chegou na resposta, isso mesmo. Let's go to the next one. Bora. Dá uma lidita e vamos pensar juntos. Vamos lá. Você mora na Itália há quanto tempo já? 1 ano e 4 meses por aí. Faz muito tempo, né? Tanto que eu tô fazendo, eu vou fazer a universidade em inglês porque eu não tenho tanta confiança ainda no meu italiano. Eu ia me ferrar para aprender. Ah, Vamos lá. vamos pensar dito aí.
Considere os seguintes afirmações. Todos os matemáticos têm a mente livre. Luiz gosta de nadar. E todas as pessoas que gostam de nadar são, são mente livre. Se todas essas afirmações são verdadeiras, qual dos seguintes, das seguintes afirmações também é verdadeira? Esse exercício é que nem aquela coisa, né? Se o abacate é verde e o Hulk é verde, o Hulk é um abacate, né? Mais ou menos essa É, isso aí ideia, é não? sofismo, mas sim, Vamos lá. isso não é uma lógica necessária, né? Sim. As afirmações são: todos os Mas eu matemáticos gostei do são. que tu pensou. Tem a ver até. Tem a ver. É tipo Sim. aquela. Todos. Como é que é do Sócrates lá, que o Platão falava, o Aristóteles falava. Hum, Todos os animais têm duas pernas, Sócrates tem duas pernas, logo Sócrates é um animal. Um negócio assim. Algo sim. assim, né? Sim, é isso. Essa necessidade. Muito bom. Ah, Tá bom, vamos lá. Todos os matemáticos são mente aberta. Lewis gosta de nadar. Todas as pessoas que gostam de nadar são mente aberta. Hum, todas as pessoas que gostam de nadar são mente aberta boa. Lewis é um matemático, não tem como afirmar. Não tem como afirmar C também, porque, vai, digamos que seja 50-50. 50% dos matemáticos são mente aberta e 50% das pessoas que gostam de nadar são mente aberta. Para você falar que todas as pessoas que gostam, que são mente aberta são matemáticos, você está excluindo aqueles que gostam de nadar, então não dá. A D também pode ser, porque se o Luiz gosta de nadar e quem gosta de nadar são mente aberta, por necessidade ali, por outorga, o Luiz também é mente aberta. E todos os matemáticos gostam de nadar, também não dá para afirmar, porque eles não tem como afirmar. Agora, por que não tem como afirmar que todos os matemáticos não gostam de nadar? Deixa eu pensar aqui. Hum. Eu acho que a não pode ser, porque você falar de todos, você está excluindo 50% dos matemáticos, por exemplo, que não necessariamente que são mente aberta, mas que não necessariamente gostam de nadar. Que é a mesma coisa da C, só que ao contrário. Não tem como afirmar que o Luiz é um matemático, nem que todos os matemáticos gostam de nadar. Então eu diria que é a D, D de dado. tô gostando. Boa, bora. Bora pra próxima, tio. É, maiorzinha. Vamos lá. Mas eu tô gostando que tu tá sendo paulatino. Pra resolver uma parada dessa tem que ser paulatino mesmo. Sim. É, se tentar colocar uma coisa na frente da outra, você se confunde, ó. Sim. Vamos lá. Para, para. Não, desculpa. Hum,
para fazer parte das regras, das leis, dos códigos de construção de uma certa cidade, uma casa não é considerada habitável se ela não conseguir, se ela não tiver os requisitos, os padrões necessários de energia e water saving. Como é que fala? Redução de água, velho, digamos assim. Quando essa regulação, calma aí, se esse regulamento está sempre aplicado, isso significa que todas as casas, todas as casas que completam os padrões de, de salvar água é economizar água. Todas as casas que completam os padrões de economizar água também completam os padrões de economizar energia. Se uma casa completa o padrão para energia e água, então ela certamente seria considerada habitável. Completar o seguinte padrão de água e energia é uma condição necessária para ser considerada habitável. Conseguir os padrões para economizar água e energia é uma condição suficiente para ser considerado habitável. Não, suficiente não. Precisa ser necessário. Tem algumas casas que não completam os padrões necessários para economizar água, mas são consideradas habitáveis. Bem, vamos lá. Para uma casa ser considerada habitável, ela precisa, é necessário, é requerido que ela siga os padrões de economia de água e energia. Ou seja, se ela não seguir, ela não é considerada habitável. Todas as casas, não necessariamente né, no caso. Todas as casas que completam os padrões de água também completam os padrões de energia. Não tem como afirmar, porque uma coisa não é consequência da outra. Então É vamos para a próxima. verdade. Se estivesse falando que todas as casas ali que completam a água também completam energia, aí tudo bem, mas não tá falando. Se uma casa, hum, se uma casa consegue os seguintes padrões de energia e água, então ela com certeza será considerada habitável. Essa pode ser, faz sentido. Hum, conseguir os padrões necessários de economia de água e energia é uma condição necessária para ser considerada habitável. Essa também faz sentido. Vamos ver depois. A D não pode ser porque ela é a mesma coisa do que a C, só que ela troca a palavra necessária por suficiente, só que não é suficiente, é necessário, é uma regra. E aí, tem algumas casas que não conseguem cumprir os requisitos necessários de água, mas são consideradas habitáveis. Não pode ser porque porque ambas precisam ser completadas para essa afirmação ser verdadeira. Então ficaríamos entre a B e a C. Então, a casa fulfilling the required standards for. Você está entre a B e a C? Isso, Devo dizer que você está entre boas opções. sim. Hum, ó,
Se esse regulamento é sempre aplicado, a C está falando que a C está falando basicamente o que a outra já disse, se esse regulamento está sendo aplicado. Se o regulamento é sempre aplicado, isso significa que se uma casa tem os requisitos necessários para economizar energia e água, então ela vai ser considerada habitável. Eu vou na B de bola. Bem, vou te dizer a resposta. A Vamos lá. resposta é a C. Eita. Por que que é a C? Vamos pensar um pouco. Vamos entender a regra. Sempre está baseado na regra. Veja, uma casa ela não é habitável se não cumprir os padrões de água e energia. Então a gente pode até, se quiser, já que tu tá ficando pica, a gente pode dizer que H significa é habitável. E S significa cumpre padrões de água e energia. Então, em símbolos, a gente consegue dizer assim, ó, se cumpre padrões de água e energia, então, na verdade, se não cumpre padrões de água e energia, então não é habitável, certo? Sim, Essa paradinha na frente significa não na lógica. É uma contraposição, beleza? entendi. Tá bom. Alguns símbolos, algumas definições aqui. Agora vamos para uma outra coisa interessante, que é deixar clara a lógica básica, né? Ah, se o H é necessário, ou melhor, se o S é necessário para H, porque a gente está buscando o vínculo entre essas coisas, certo? Sim, Entre é habitável e cumpre padrões de água e energia, certo? Então a gente pode dizer o seguinte, que eu acho que isso aqui ele tem que ser dito ainda depois. Vou deixar isso aqui em stand-by, que é a terceira parte da minha prova. A segunda parte, ela tem a ver com o fato de nós termos que isso, o que eu acabei de escrever lá, né, de não ser, não cumprir os padrões de água e energia, etc., não ser habitável, é a contrapositiva disso aqui, de H, então S. Ou seja, é habitável, então cumpre padrões de água e energia, certo? Parece sim, meio óbvio, mas é para ser mesmo, né? Já que é lógica. Se é habitável, então cumpre os padrões de água e energia. Beleza? sim. A coisa que a gente precisa avaliar agora é sobre ser necessário ou suficiente. Beleza? Ah, muito bem. Se S é necessário para H, então a gente pode dizer assim, ó, que sem S não tem H. Isso que significa é que essa flechinha ela é então, né? Mas eu acho que essa flechinha ela é mais forte na lógica. Em outras palavras, é assim, ó. Sem S, não há H.
Sim. Muito bem. Essa é suficiente para H. Uma coisa é ser necessário, outra é ser suficiente, certo? Sim. Como se fosse uma via de mão dupla. Só que a gente já tem uma das coisas. A gente sabe isso aqui, que H então S, né? Se é habitável, então é porque cumpre, certo? A gente sabe isso aqui é obrigatório. A gente sabe que o negócio é habitável, então ele tem que cumprir essas condições, beleza? Então, Sim. o que nos salva tá aqui, ó. Essa condição de ser necessário. Isso aqui é uma necessidade. O que nos salva, por quê? Porque uma das opções tem a ver com ser necessário. Que foi uma das que você falou, a opção C, Isso. certo? Ó, necessary. Então, de certa forma, bem óbvio. O que é ruim nesse tipo de problema? Confusão, certo? Muito confuso o probleminha, concorda comigo? Sim, sim. Tipo, muitos detalhes que podem ou não estar certos, coisas assim, né? Beleza? Ah, sim, eu entendi a lógica do problema, assim. Tem que ser uma condição necessária, não pode ser, não pode abrir o parênteses, né? Exato. Vamos para a sexta, então. Dá uma lida aí e me diga. Vamos lá. Soma do número das idades, a soma das idades, quer dizer, considerados como números integrais, de 10 pessoas mais velhas, ou seja, com mais de 18 anos, é igual a 380 anos. Ou seja, nós podemos deduzir que as 10 pessoas têm que ser mais novas do que 40. Se uma pessoa é mais nova, se uma pessoa tem menos do que 20 anos, então significa que tem pelo menos algum dos outros que é mais velho do que 40. Se uma pessoa é mais velha do que 40, então tem um dos outros que é menor do que 20. Tem uma pessoa, pelo menos uma pessoa, tem 39 anos ou mais, ou todas as 10 pessoas têm ao menos 19 anos. Tá. É óbvio que se a gente fosse pegar que todas as 10 pessoas têm a mesma idade, todo mundo teria 38 anos. Porque 38 vezes 10, 380. A A, ela consideraria isso, que as 10 pessoas são mais novas do que 40 anos. Porque se der alguém com 40, já não dá. Mas isso considerando que todo mundo tem a mesma idade. Se uma pessoa tem menos do que 20 anos, então a idade de uma das outras pessoas tem que ser mais do que 40. Se a idade de uma das pessoas é mais do que 40, isso significa que a idade de alguém tem que ser menor do que 20. E pelo menos uma pessoa que tem 39 anos ou mais, ou as 10 pessoas têm pelo menos 19 anos. Caraca, esse exercício é mais difícil. Ah, que bom que você tá percebendo níveis de dificuldade. Sim, esse exercício é mais difícil. Esse exercício eu acho que eu pularia numa prova. Sim. Ah, muito bem, mas vamos pensar. Vamos pensar. All think people must be younger than 40. E aí, o que que você conclui disso? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso? A questão é se Eu, pode, né? Nós não estamos falando de é, obrigatoriedades aqui, certo? Do sim, tipo, nós estamos falando aqui que a soma das idades deu 380.
Mas pode ter um cara com 40 anos e depois, sei lá, um bebê para compensar, certo? Sim, Até porque se tu tem 10 pessoas, né? E a soma é 380, é porque a média é 38. Mas nada impede que um tenha mais e outro menos, ou um bem mais e outro bem menos, né? sim, Então há com certeza falsa. sim, Vamos concordo. ver uma outra assim, bem que segue a mesma linha. All 10 people are at least. Aqui também, né? De novo, pode ter alguém de 18 e um cara bem velhão, certo? Sim, que compensa a idade, né? Sim. Mesma coisa nessa. Agora temos só a B e a C, assim, de razoáveis. Vamos pensar a C. E a C tem um si, né? Se uma pessoa é mais velha que 40, então pelo menos uma das outras é mais nova que 20. Muito bem. Se uma, se uma pessoa é velha que 40, tipo, ele tá dizendo que, pelo que eu entendi, né, Uhum, do inglês aqui, ele tá dizendo que só tem uma pessoa mais velha que 40, certo? sim. Ah, só um segundo que estão me ligando aqui, como você ouviu, mas é rapidão. Mas tá entre a B e a C, beleza? Tem uma que tem diferença. Os textos parecem iguais, mas não são. A gente tem que pensar na média, né? E aí, alguma consequência? Conclusão, Eu tava consequência, algo pensando aqui assim? no, eu tava pensando aqui no seguinte, a média 38, né? Se você tem uma pessoa que tem menos de 20 anos, essa pessoa tá puxando a média para baixo. Então, uma das pessoas tem que ser mais velha do que 40 para puxar a média de novo para cima. Mas a quantidade de números que tem, porque a média a idade dessas 10 pessoas só vai até 18 anos. Ou seja, a pessoa não pode ter 17, 16, 15, 14. Aham. Se a pessoa é mais nova do que 20, ou ela tem 19 ou ela tem 18.
Não tem mais do que Exato. isso. Não tem como Exato. ela puxar tanto a média para baixo. Boa. Boa. Então eu diria que. E... Eu diria que ia ser. Não, é Eu B. iria nascer. A B é verdadeira. Ó, Cacete. sim, ó. Se uma pessoa, né, é mais nova que 20, então pelo menos uma das outras é mais velha que 40. Se alguém tem menos que 20, por exemplo, 19, que é um caso que pode, como você falou, os demais, né, seriam o quê? Bem, vamos pensar assim. A gente vai ter que fazer 19, vamos pensar assim, né, ó, que é a idade de um deles, mais 9 vezes 40, que é um caso limite para a questão B, certo? Sim, Vai ficar com 379, esse valor aqui dá 379, que é menor que 380. Ou seja, para chegar em 380, alguém precisa ter mais que 40, certo? sim, Obrigatoriamente. Porque se você pegar todo mundo no talo aqui, quarentinha, não chega em 380. Então, aqui vai ao encontro do que a B falou. Precisa de alguém com mais de 40 se tiver alguém com 19. Ou, no caso, menos de 20. Né? Beleza? entendi. Entendeu mesmo? Sim, Então tá bom. É tudo vinculado ao que o problema fala, né? Agora, o contrário ali não é verdade, né? Por quê? Porque você poderia ter, por exemplo, nascer alguém com 41, ou seja, mais que 40, depois todo mundo 38, 38, 38, 38, 38, até que no fim você vai precisar de um valor menor de idade para fechar o 380. Não vai ser 38. Ou seja, ninguém com menos que 20, num caso como esse, né? Porque ele fala, veja bem cadê? Veja bem a afirmação da C. At least one of the other is younger than 20. Cara, se tu coloca alguém com 41, ninguém precisa ter menos de 20. Só fazer uma sim, conta de divisão simples, né? Tu vai ver que não precisa. Vai dar uma média de mais ou menos ali 37 e alguma coisinha. Então todo mundo pode ter 37 e alguma coisinha. No caso, 38, 38, 38 e alguém com 35. Pegou a ideia? sim. Então, vejo que os textos são parecidos, mas não são a mesma coisa, tá? Então, por isso que foi até bom que vieram entregar uma encomenda aqui, que pelo menos eu pude deixar tu pensando um pouco nela. Boa. Beleza? Dá uma lida Sim. aí. Então tá bom. Quando Ah, tiver alguma coisa, quero a resposta. Cara, eu só peço desculpa de novo, a aula tá sendo uma merda hoje, mas não é sempre que tu é xingado de burro por alguém que tu até quer devolver o dinheiro e tudo mais, tô meio assim, daí sabe, eu não sei você, mas quando eu passo por situações assim, eu sinto vontade de ir no banheiro, aham. tá ligado, né? A gente fica meio nervoso. Nervoso, né? É isso. Mas, ó, eu já sei a resposta aqui, quero que tu pense um pouco, tá? É outro problema que tem mais a ver com lógica do que qualquer outra coisa, tá? Tipo o nosso segundo problema. Já volto. Tá bom, vamos lá. E assim, se tu quiser manter esses horários, cara, a gente pode manter. Só que eu, assim, pelo que eu já observei nesses poucos minutos de aula, eu tô achando que você tá precisando de uma forcinha a mais. Tu disse que a tua prova é só na semana que vem, ou melhor, daqui a algumas semanas, né? Talvez a gente pudesse fazer, se tu quer manter um dia com bastante aula assim, dois na segunda, mas eu sempre acho mais didático fazer 1 hora por dia, tá? Tipo, Sim, é uma na segunda, que outra outro dia. o problema é que eu vou começar a trabalhar agora nessa quarta-feira e eu não sei Ah, exatamente como que vão ser os meus horários. Porque, tipo, eu não tenho essa noção de se eu vou trabalhar 8, se eu vou trabalhar 10, se eu vou trabalhar 6, que horas que eu começo, que horas que eu termino. Tipo, eu preciso dessa semana para eu saber os meus horários, sabe? tá. Eu Bem, realmente gostaria descubra seus de horários ter e me mais avisa. aulas. Aham. Eu Sim, tenho bastante horário, bastante não, mas eu tenho alguns horários brancos livres aí. Se tu achares algum melhor, ou se quiseres adicionar mais, é só me falar, tá bom? tá bom. Já Te volto, aviso, só um sim. segundinho. Tá bom. Vamos lá. De acordo com as leis de tráfego na Drive, os carros.
Acho que eu cheguei na resposta aqui.
Pronto. Any Opa, idea? vamos lá. Quer que eu leia a questão? Eu já sei a resposta, eu quero saber a tua. Ah, tá, ok. Então, essa também não foi muito fácil, não. Não sei se tá certo, mas tem alguns termos aí que eu acho que ajudam a entender. Então, todos os carros têm que ter a jaquetinha e o triângulo, mas nem todos seguem essa regra. Só que aquela ideia que você falou, que para alguém não seguir a regra, não precisa ser todo mundo, pode ser uma pessoa só. Exato. Se uma pessoa já não segue a regra, essa regra já é cancelada. Ou seja, Exato. ou seja, vamos lá. Tem pelo menos uma pessoa, o motorista, que não tem a jaqueta ou o triângulo. Essa, quando eu li, eu já fiquei meio assim, pô, legal. A B e a E, para mim, elas são iguais. Porque, na minha concepção, não tem como você afirmar o que o cara tem no carro. Se ele tem a jaquetinha ou se ele tem o triângulo. Uma fala que ele não tem a jaqueta e outra fala que ele não tem o triângulo. Aham. A C fala que tem pelo menos um motorista que tem o triângulo e a jaqueta, mas ali tá falando que não são todos que seguem a regra, então eu fiquei meio assim também. Tem que entender que, vamos dizer assim, considerando que o cara que criou as questões não está comendo bola, você vai ter uma resposta exata, uma certeza, vamos dizer assim, certo? E como você Uhum, mesmo falou, em alguns momentos aqui na sua fala, tem horas que não tem como ter certeza. Você falou assim, né? exato. Tem uma coisa aqui, uma dessas afirmações que você pode ter certeza, né? Por exemplo, eu não quero dizer, mas eu quero explicar a lógica por símbolos primeiro. Nesse problema ali, você está com ele por aí, então não precisa ficar mostrando. Nós temos uma regra, né? Que todo motorista deve ter jaqueta e triângulo, certo? É uma exigência. Então, Sim, tem que dizer assim, J interseção T. Tem que ter jaqueta e triângulo. sim, Só que nem todos seguem a regra. Então, existem motoristas que não têm, né, J e T. Vamos colocar assim, em símbolos é isso. Tem caras que não seguem essa regra, né? Lembrar que esse símbolo aqui significa negação? sim, Já te mostrei isso. Então, o que que acontece? A negação de J e é equivalente à negação de J e à negação de T. Ou seja, falta pelo menos um dos dois, né? Ou o J, vamos dizer assim, ou falta o T, certo? sim, Isso. Bem, estou te mostrando aqui do ponto de vista da lógica, tá? Você vai ter que, talvez nas questões mais complexas, seguir por essa linha. Por exemplo, se fosse um concurso no Brasil aqui, teria muito disso, beleza? entendi. Show de bola. Agora, então, a gente tem que checar as opções. Por exemplo, a primeira. There is at least one driver who don't have the jacket or the triangle on board. Pô, isso aqui a gente tem certeza, né? Já que not everyone follow this rule. Então, um deles ou não tem a jaqueta ou não tem o triângulo, ou não tem ambos, né? Pode não ter ambos. Mas Sim, aqui pelo menos um dos dois ele não tem, né? exato. Pegou a ideia, parceirinho? Peguei a ideia. Show do milhão. Então bora pra próxima. Tamanho da Sempre com pergunta. certezas, tá bom, mano? Sempre com certezas. É, exatamente. Exatamente. Precisa ter certeza. Porque senão, se não tiver certeza, todas as respostas estão erradas. Pelo menos a mais certa, né, das respostas. Vamos lá.
Sebastian tem um guarda-roupa para cachecóis e outro para toucas. No guarda-roupa para cachecóis existem 5 cachecóis vermelhos, 5 brancos e 5 verdes, todos idênticos, com exceção da cor. No guarda-roupa das toucas tem 5 toucas, tem 5 cachecóis vermelhos. Ué, tá certo. No cachecol das toucas, desculpa, no armário das toucas existem 5 cachecóis vermelhos, 5 brancos e 5 verdes, todos idênticos pelas toucas. Ele sempre usa um cachecol e a touca da mesma cor. Hoje ele vai sair, mas teve um blackout e ele não conseguiu distinguir as cores. Mais ele não conseguiu distinguir as cores. Qual é o número mínimo de cachecóis e toucas juntos, né, somados, que ele precisa pegar para ter certeza que ele vai pegar, ele vai utilizar um cachecol branco e uma touca branca. Bom, vamos lá. Eu acho que talvez eles tenham escrito errados, porque nas opções não tem nenhuma touca. Tipo, só, ó, porque, ó, the caps drawer, there are 5 red scarves. Ou seja, 5 cachecóis. Eu diria que são trios, né? Tipo, ou seja, tem 10 vermelhos, 10 brancos e 10 verdes. Vou considerar que seja isso. Ou seja, no total tem 30. Qual é o número mínimo daqueles que ele tem que pegar para ter certeza que ele vai utilizar dois brancos? Tá. Eu acho que talvez aqui teria que utilizar aquela fórmula, né? Do A interseção B igual a mais B menos A. Opa, 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 opa. Acho que você falou uma coisa muito interessante agora. Agora você falou uma Porque coisa tem os muito. números aí, cara. Como que eu chegaria na resposta pensando nisso? É, você tem que verificar conjuntos. Ai, 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 rapaz, você tá pegando a ideia. Ah, uma coisa, você quer passar em qual curso, né? Economia. Ah, economia é massa, velho. Eu estudo muito economia por conta própria. Já li uns 50 livros da escola austríaca de economia. Conhece o Mises, o Rothbard? Ainda Ai, não. ô louco, velho. Recomendo aí, recomendo, que é os únicos caras que prestam. O Keynes, que é o que você vai perder muito tempo aí em macroeconomia, é um lixão. Muito podre a teoria dele. Entendi. Anyways, outra hora aí quiser conversar de economia, tamo junto. Adoro. Ah, claro, e sem falar do Marx, que também só falou merda, né? Por sinal, o cara que primeiro refutou ele foi o Ludwig von Mises. Ele conseguiu provar antes da União Soviética que a parada não ia dar certo. Que foi a primeira experiência socialista, economicamente falando, né? Muito bem. O negócio é o seguinte, cara. Aqui de fato tem umas continhas para fazer. Mas nem tanto. Por quê? Porque o nosso objetivo é garantir um cachecol branco e um boné branco, né? Assim, na lata, certo? Sim. Ter pelo menos um branco em cada gaveta, vamos dizer assim. É, muito bem.
Daí, o negócio é o seguinte: a gente tem 5 brancos e 10 que não são brancos, né? Que são vermelhos e verdes. Sim, O pior caso vai ser pegar primeiro todos os que não são brancos, né? Os 10 que não são brancos, certo? Só que nessa sim, situação, a pior situação de todas, o 11º com certeza seria branco. Concorda comigo? sim. Então, eu preciso pegar, assim, 11 cachecóis para garantir que vai ser branco. Essa é a situação mais bizarra possível, mas pode acontecer. Ah, pegou a ideia? Peguei, porque existem 15 no total, só que 10 são de cores diferentes dos brancos. Ou seja, se você pegar, no pior caso possível, você pega os 10 que são coloridos e não são os brancos. Ou seja, o 11º obrigatoriamente vai ser branco, se você pegou os outros 10 não sendo brancos. Ah, exato, exato. Agora, bem, essa situaçãozinha aí, meio easy até. Só que a gente tem Sim, uma situação idêntica na dos bonés, né? São 5 brancos, 10 não brancos. De novo, mesma ideia. Tem que pegar 11 bonés para ter certeza que vai pegar um branco. Ou seja, 11 cachecóis, 11 bonés, tu precisa tirar 22, certo? 22. 21 não garante. Por exemplo, se eu pego 11 cachecóis, pode ter um branco e 10 bonés. Só que na situação dos 10 bonés, pode ser que algum ali não seja branco. Então, para ter certeza absoluta, absoluta, 22. 11 cachecol, 11 boné. Pode ser? entendi. Sim, faz sentido. Show de bola, senhor. Show de bola, show de bola, show de bola. Bora pra próxima? Bora. Essa é uma questão que eu acho que eu não conseguiria chegar no resultado, por exemplo. Porque você E ela nunca não é tão difícil. pensou. Que você nunca pensou sobre isso, né, velho? Ah, você nunca pensou sobre isso, mas de fato é aquelas tentativas máximas, né? Então, show de bola. Mas bora pra próxima. Você tá Ó, pegando o jeito. Você tá pegando o jeito. Dá uma lida aí, me conta o que tu achou. sob a lei, um, ah, um aviso tem que ser enviado a todas as cidades cujo déficit no orçamento e que estão com déficit no orçamento e com aumento nos custos da staff para mais de 2% no ano. Sem, ah, como a cidade de Conundrum não recebeu esse aviso, podemos ter certeza que. Então, ó, mesma coisa. Nós temos duas condições aqui que têm que ser seguidas para que isso seja considerado um aviso. Então, o orçamento, o déficit no orçamento tem que ser mais de 2% e o aumento no preço dos funcionários também tem que ser mais de 2%. Então, vamos lá para as opções. Se a staff, os custos da staff. Tá, vamos lá. Letra A, primeira opção.
Se os custos da staff dos funcionários aumentou por 3%, então não é um problema no orçamento, o déficit no orçamento. Só que, se aumentou 3%, ela seria chamada, né? Ela receberia um aviso, porque não pode passar de 2, para independência dos casos, é 2 para um, 2 para outro. Tem que ser inferior a 2. Como ela não recebeu, ah, a B não tem como afirmar, não é uma certeza, que não tem como afirmar com certeza que foi a staff ou o orçamento que aumentou ou que diminuiu, enfim. Não tem como afirmar. Se, se não for o déficit no orçamento, então a staff aumentou por menos de 2%. Aí também não tem como afirmar, porque pode ser que ela não tenha entrado em déficit, mas pode ser que o preço da staff tenha aumentado. Então não tem como afirmar nem a E, nem a B. Então ficaria entre a C e a D. Que geralmente quando eu fico entre duas eu erro. Então vamos com calma aqui. Is not in budget deficit, then its staff cost aproximadamente 20%. Tô gostando da paciência que você tá tendo para fazer esses problemas. Eles necessitam mesmo de bastante segurança na lógica, porque tá percebendo que não é muito difícil, mas é muito confuso, né? Sim, exato. Legal, cara. Boa. Boa atitude. A D, ela traz uma coisa diferente do que a C. Ela traz uma. Eu não sei se seria uma interseção. Ela traz esse ao mesmo tempo, né? At Porque the as same duas time tem a coisas ver têm. com interseção. Boa. Isso aí. Assim, porque ambas as coisas têm que ser seguidas, né? Uma não é consequência da outra. Exato. É aquilo que a gente estava conversando numa outra questão. Necessário e suficiente, né? Exato. Tipo, elas são coisas que não tem a ver uma com a outra. Tipo, pode ser que uma aumente, a outra não. Pode ser que uma aumente, a outra não. Exato. Olha, eu iria na D. Espero que esteja D de certo. dado. D de Deus. Bem, Caraca. então, infelizmente, você deve adorar Baal ou alguma coisa bizarra, porque não é a D. Vamos ver aqui. Falei, cara, toda vez que eu fico entre duas eu erro. Cacete. É, não é o dia de você jogar na roleta hoje. É, Vamos, pois é. vamos ver aqui. Mas eu te dou uma força, não tem problema. Vamos Obrigado, pensar na obrigado. regra. A regra é déficit, interseção com aumento tem que ser maior que 2%, então aviso. Né? Tipo, é uma regra um pouco diferente hoje. Sim. Vamos pensar assim, déficit e aumento, né? Vamos colocar assim. D, interseção aumento, que é maior que 2%, certo? Se rolar isso, eu vou colocar W de warning, né? Aviso. Tá bom. Só que o tal do conundrum, né, não recebeu aviso. A gente já sabe que vai ter esse símbolo de divisão virado aqui, que é a negação na lógica. Agora, vamos pensar na contrapositiva. Falei já sobre contrapositiva. A negação de W vai ser, no caso, a negação dessa parada, né? Porque isso aqui, então W, né? Então, se tu nega isso aqui, tu tá Sim. negando W, certo?
Sim. É a lógica, né? Então vou até copiar. Eu pus pra gravar essa aula porque ela tá top. Pois. Eu não sou o melhor lógico de todos, apesar de que eu tô lendo um livro de Aristóteles. A turma acha que quem inventou isso aqui foi matemático, mas quem inventou foi o Aristóteles. Lógica analítica. É, Muito o bem. cara era bom. O cara era top, pô. O cara foi o maior, a maior mente pensante do mundo. O cara concluiu Deus antes de saber que existia os judeus lá. O cara era outro nível. Muito bem, agora a gente tem que negar essa parada. A gente já negou uma parada como essa hoje, né? Vamos negá-la. Basicamente, aplicar o quocientezinho aqui, a chavezinha virada em todo mundo. É equivalente a dizer a negação disso e união com a negação disso. Uma coisa ou outra, né? Pra negar a parada ali, tu nega ou uma ou outra. Tipo o negócio da mulher infiel. Sim. Ou seja, ou não está em déficit, ou o aumento foi de menor que 2%. Vamos colocar isso em português bem falado, né? Para negar, né? Deixa eu pôr aqui. Ou seja, não está em déficit ou o aumento foi menor ou igual a 2%. Então, mais coloquial ainda. Talvez ambos, mas pelo menos um. Certo? Sim. Show de bola. Agora a gente tem que avaliar as opções. Deixa eu pegar aqui. Ah, se o aumento é de 3%, então não está em déficit. Vamos ver essa afirmação aqui. Se o aumento for de 3%, ou seja, o A que eu escrevi lá for verdadeiro, deixa eu levar isso aqui para lá, senão vou ficar falando sobre algo que está escrito aqui. Não preciso, né? Tecnologia nos permite ser mais esperto que isso. Né? Ou seja, se esse mano aqui é verdadeiro, então aqui força esse cara a ser verdadeiro também. Ok? Sim. E o contrário pro contrário. Ah, né? Tipo, eu quero dizer assim, se a gente tá negando algo, mas a gente sabe que esse cara é verdadeiro, porém a coisa toda foi negada, então obrigatoriamente a outra parte vai ter que acontecer para ser negado. No caso, isso aqui, né? No caso, tem que rolar ah, o déficit. No caso, a negação do déficit, né? Porque esse aqui é verdadeiro, certo? Para negar, ou esse tem que ser falso, ou esse tem que ser falso. Como tá escrito aqui mesmo, né? Suou aqui. Sim. De acordo com a frase, esse cara é verdadeiro, porque 3% é maior que 2, show. Verdadeiro. Mas, como tudo foi negado, então obrigatoriamente esse cara aqui tem que ser falso. Que é o que está sendo dito aqui, né? Obrigatório. Então, por isso, essa é a resposta. Ok? De novo, a resposta A. Vamos ver a segunda afirmação, para entender por que, que elas não são certas. Its staff costs increased by less than 2%. Veja, pode estar em não déficit com esse aumento de 5, mas não é garantido. Cadê a garantia? Aqui ele falou sobre algo garantido, né? Aqui faltou informação para a gente garantir. Então, tal qual a questão anterior, né, que eu estava falando aqui, não dá para afirmar, né? Sim. A gente consegue afirmar. Aqui falta informação para eu ter certeza absoluta. Se não está em déficit, então o aumento é menor que 2%. Bem, pode não estar em déficit e ter um aumento de 10%, certo? Como Sim. aqui de cima. Então, falso também. Existe essa possibilidade, quero te dizer. Beleza? Tá entendendo a ideia, mãe? É, eu entendo que se tá em déficit no. Eu acho que seria mais ou menos assim, né? Se você tá em déficit no orçamento, não tem como aumentar os custos. Isso faz sentido?
Ou não? Bem, você não pode pensar pelo ponto de vista econômico aqui, tá? É, sim, Existe um monte de lógicas, claro, de quem sabe da economia, mas a gente está falando de lógica aqui, né? Por exemplo, eu sei, aumentou os juros, vai supostamente desvalorizar, ou melhor, vai valorizar a moeda, etc. Mas isso é uma coisa prática, não é uma coisa lógica, certo? Então sim, não pense na economia aqui, pense na lógica. Não dá para sim, afirmar. Não é porque eu aumento os juros que, logicamente, a minha moeda vai valorizar, certo? Na prática, a gente vê isso acontecer, mas na lógica, pode ser, pode não ser, certo? Precisamos de afirmações. E a única que de fato ocorre devido às lógicas é essa, beleza? Vamos ver a outra sim. aqui. It's not budget deficit and at the same time it's... Ah, essa aqui já é uma outra interessante de avaliar também, né, AD? Só que aqui está exigindo os dois, né? E a gente só tem pelo menos um, né? Ó, at the same time. Está exigindo os dois e a gente só tem pelo menos dois, pelo menos um. Então não é garantido. De novo. Ah, e de novo aqui, não está em déficit. Pode estar em déficit, né? Um aumento menor que 2%. Então, de novo, não e não. O único que a gente tem certeza é esse. Beleza? Essa É, aí considero bem, bem complicadinha. é. Só que a hora que. É que tá, de fato ela é, né? Ela é confusa, mas a hora que a gente entende essa simbologia aqui, a coisa anda, né? Sim. Porque aqui da simbologia a gente tira, né? O interseção virando união, ou um ou outro, né? Tem que saber mexer com essas coisas aqui também. Eu acho que eu Tipo, vou pegar mais para estudar essa parte de lógica mesmo. tipo, tu não Lógica pura. precisa saber mexer com essas coisas, mas ajuda muito, 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 muito. Deixa Sim, o procedimento muito menos confuso. Você saber lidar bem com a confusão, com tipo um Pokémon a la boa. Kazan, beleza, mas se você não sabe. ah, então dá uma pensada aí. Vamos lá. Número 10. Nós queremos equilibrar uma balança de dois braços, usando algumas esferas que têm o mesmo tamanho, mas diferentes pesos dependendo da cor. A primeira tentativa indica que duas esferas brancas juntas com uma esfera vermelha conseguem equilibrar duas esferas vermelhas e uma verde exatamente. Agora, se nós colocamos uma esfera branca, uma vermelha e uma verde na da esquerda, e agora nós colocamos, ele errado, uma esfera branca, uma verde e uma vermelha na parte esquerda da balança, e duas esferas brancas na direita. O que que a gente vai conseguir fazer agora para conseguir equilibrar essa balança? Tá? A gente tem que o peso de duas esferas brancas com uma esfera vermelha é igual ao peso de duas esferas vermelhas com uma verde. Aí a gente coloca uma de cada, duas brancas. Entendi. Isso aí, isso aí. Vamos lá. Duas brancas e uma vermelha, duas vermelhas e uma verde. Eu vou ter que estabelecer algum tipo de grandeza, né? Quem é mais pesado do que quem? Só baseado nesse primeiro exemplo. Tá por aí o Que processo. elas ficaram equilibradas. Ou seja, duas brancas mais uma vermelha
foi igual a duas vermelhas mais uma verde. Bem, falaram que que elas têm pesos diferentes. Complicadinho esse aqui também. Confuso, né? Confuso, sobrinho. Bem, velho. Confuso sobrinho, esse é Mas antes, grande. o que, que eu vou falar pra você? Quero te contar a história, né? Mas às vezes é bom a gente criar umas equaçõezinhas. Por exemplo, Sim. nós temos uma informação interessante, né? Que duas whites, Mr. White, mais uma red equals two reds plus green. Certo? É, eu pensei em cancelar esse red, não, que é o único que tem igual dos dois lados. Cancelar não é bem a coisa, né? É que tá sem espaço aqui. Deixa eu jogar em outra Rainbows aqui. Deixa eu salvar aqui, só deixa eu dar uma organizada aqui. Quando o cliente vem de loucura pra cima de mim, eu encho de print screen antes que dê cagada pro meu lado. Sabe, né? Homem, cara que mais se ferra nessas coisas aí, né? Aqui Sim. no Brasil, que tu não mora mais aqui, né? Aqui no Brasil, se uma mulher fala que o homem olhou feio pra ela, o cara vai preso e tem que pagar pensão, hein? Anyway, Na hora. na hora. Então eu tava falando about a equaçãozinha, né? Aí aquela Melone parece ser top. Malone, sei lá o nome daquela mulher. A Melania é maluca, mano. Ela parece ser bem barraqueira também. Daí, tipo, eu escrevo. Não é que tu cancelou, né? Porque tu tinha dois reds do outro lado. Então passo R pro outro lado, subtrai, que eu acho que tu quis dizer, fica R mais G, né? Sim, Certo? Então tu tens alguns esquemas, né? Porque tu pode, de acordo com o que o enunciado falou, uma vez entendendo que dois whites é igual a R mais G, a gente pode dizer que white mais R mais G é a mesma coisa que dois whites, certo? sim, Isso. O R mais G é a mesma coisa que dois whites. Então eu posso dizer que white mais o R mais G, vamos colocar dentro de um parênteses para deixar bonitinho, é igual a white mais dois whites, que é igual a três whites. Certo? sim, White mais dois whites. Ou seja, a esquerda, né, da balança ali, ela precisa, ela com certeza está mais pesada por W, né, pelo white, né? Ou seja, o lado direito, né, para equilibrar, já que é o que o problema pede, a gente precisa aumentar em Ws, né, em whites. A gente tem uma série de proposições para fazer isso no enunciado do problema, mas tem uma que é garantida, que vai dar boa. Com certeza vai dar boa, né? Que é adicionar uma branca na direita. Porque daí você vai ter três whites também na direita.
certo? Está tudo no enunciado lá, mas, de novo, nós estamos buscando certezas aqui. De novo, A, né? Tô achando que nessa lista aí todas as respostas certas são A. Mas Ah, diga. isso para mim gera uma preocupação, porque quando eu leio uma, eu falo, poxa, essa aqui tá certa, e é logo a primeira, eu penso, mano, é pegadinha, a certa vai ser a do meio, aí eu fico mais confuso ainda, eu tenho essa coisa na minha cabeça, assim. E também quando sai muita da mesma letra, tipo o A, eu também penso, poxa, tem alguma coisa errada. Pode crer. Mas não vai ser a primeira vez que, dando aula para italiano, eu vejo que eles têm essa mania de sempre deixar a mesma opção como resposta, tá? Não é nem uma Aham, coisa para enrolar, é mais a forma que eles constroem os PDFs deles mesmo. Já entendi. dei aula, como eu te falei, né, para quem queria passar em vestibular de medicina. E daí o cara me trouxe uns PDFs. Também é sempre a mesma resposta. Sempre a mesma letra como resposta, era sempre A. De toda forma, a resposta aqui é A. Porque se a gente adicionar uma branca à esquerda, porra, vai deixar mais pesado ainda, né? Sim, Certo? Ahn, já tinha 3 whites do lado esquerdo, né? A princípio a gente está com 3 whites do lado esquerdo e 2 do direito, uma vez que eu construí aquela equação onde R e G é igual a W, né? E foi uma coisa que tu pensou sim, também. Então a gente percebe aqui que precisa de um white do lado direito. Se colocar do lado esquerdo vai dar muito ruim. E os outros negócios ali, a gente não tem certeza que eles pesam mesmo que o white. Na verdade, a gente sabe que eles não pesam, né? Porque precisou ser somado o R com o G para dar 2 whites, né? Foi o que eu fiz, né? sim, Mas G é igual a 2 whites, certo? Só que o que que acontece? Ninguém garante que isso aqui vale um white, isso aqui também vale um white, certo? Pode ser que esse mano aqui vale meio white. Esse aqui vale 1,5. sim, É. Então não dá pra ter certeza, sacou? Não dá sim, mesmo pra ter certeza. Pode ser que eles de fato valham, mas a gente não tem certeza. O que a gente tem certeza é que eles juntos valem um white, certo? Add sim. one red sphere, já não rola também. The scale is already balanced, não, a gente provou pela equação que não, certo? Add one green sphere on the right plate, não também, porque não dá pra ter certeza pela equação mesmo que eles de O fato peso do Green, Beleusas? perfeito. Vamos fazer mais uma? Ah, mais uma mita. Deixa eu pegar aqui. A menos que tu tenha essa, porque, né? Se tiver alguma Vamos coisa lá. pra Não, vamos lá, vamos lá. Pode ser. dar uma lida aí e me diga. Um terço dos membros de um comitê administrativo, vai, de uma companhia, votaram a favor do plano de reconstrução. 3/4 dos membros do mesmo comitê votaram a favor do, aprovaram o orçamento. Vamos lá, devagar. Um terço dos membros da companhia aprovou o plano de reestruturação. 3/4 dos membros do mesmo comitê votaram a favor do orçamento. Ou seja, nós podemos ter a certeza de que é aquele caso lá que você falou, né, que você tem as duas bolinhas, né, do diagrama de Venn lá. Não tem como saber quem que, por exemplo, um terço votou em um e 3/4 votaram em outro, mas você não consegue saber, tipo, você não pode contar a mesma pessoa duas vezes, Exato. porque senão a pessoa é um voto, ela não é dois. Vamos lá. Boa, 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 boa. Aqui Tem eu a acho ver que com se, conjunto, sim. Tem a ver com sim, conjunto, sim. Esse aqui é de conjunto. se eu tivesse que, antes de ler as respostas, eu penso que tem que ser alguma coisa que não vá dar a ideia de que uma pessoa votou duas vezes. Quer dizer que
É, que uma pessoa votou mais de uma vez. Tudo bem que aqui são duas votações, né? Não tô falando nesse sentido. Tô falando no sentido, tipo, o mesmo voto da pessoa ser contabilizado mais de uma vez porque foi visto errado. Vamos tentar. Alguns membros do comitê Bem, votaram aqui tem um contra. detalhe interessante que talvez te Hum, ajude, que é o fato que a gente consegue deixar as coisas em função do valor total na prática, né? Ou seja, tu constrói aquela equação que eu te ensinei lá, um mais o outro, menos a interseção deles, né? uhum, Na prática, o que tu queres é a interseção, daí tu consegue deixar em função dessa interseção os dois conjuntos, transformando assim um problema que supostamente teria três incógnitas, o A, o B e o C, tipo a nossa primeira questão, numa incógnita só. E daí você consegue chegar na resposta, como se fosse uma equaçãozinha de primeiro grau mesmo, da escolinha, isolando a letrinha. Bem, só uma dica que eu te dou. Mas constrói aquela equação lá que vai dar boa. tá. Olha só, man. Infelizmente eu preciso ir indo. E esse problema aqui, ele tem, de novo, uma característica que a gente está percebendo nos outros problemas, que é Hum, a possibilidade de todas as respostas estarem certas, mas não a obrigatoriedade, né? Tem uma opção só que é obrigatoriamente certa aqui. Todas as outras, pelo que eu li, podem estar certas. Podem mesmo. Mas, na verdade, tem uma opção que não pode estar certa só. Todas as outras podem, mas não obrigatoriamente. Tem uma que é obrigatória, tá? Então, se tu construiu lá aquela coisa da interseção, teorema de Bayes, tá no caminho certo. Deixa eu só começar essa parada aqui. Só que eu vou começar pela interseção, não pela união. Só joguei a interseção pro lado esquerdo do igual, né? Aquela coisa. uhum, Ah, e ele falou algumas coisas para nós de quem vale esse plano, esse orçamento, né? O plano é um terço total. O orçamento é três quartos do total, né? O N é o total. sim. Beleza? É a união. Então, isso mesmo. Então a gente consegue, né, construir algumas continhas baseado nisso, tá? Essa aqui eu acho que é a mais interessante de todas até agora. Recomendo que você faça aí como tarefa. E é aquilo que eu te contei, né? É que eu te falei. Se tu quiseres fazer mais aula durante a semana, para não ficar assim só de 7 em 7 dias, tem uns horáriozinhos disponíveis para você, beleza? Tá bom, obrigado, Mas se Samuel. terminar aí, quiser me mandar também para eu dar uma corrigida, quando eu tiver um tempinho, eu digo para você se tá certo ou não. Beleza? Tá bom, positivo. Show de Obrigado, viu? bola. Desculpa por hoje aí muitas interrupções, mas às vezes é complicado.
Não Mulher, velho. acontece, Mulher tá bem aí. advogada ainda por cima. Já era. Nossa senhora. Valeu, abraço, Foda. tudo de bom. Abraço, tchau, tchau.